uma vez cumprimento a todos com a paz do Senhor nessa manhã maravilhosa que o Senhor nos concede e vamos juntos compartilharmos e refletirmos sobre mais um assunto da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje, o título da lição é A Conduta do Crente em Relação à Família. A lição bíblica de classe, ou texto bíblico, nós o encontramos em Efésios, capítulo 5, versículos 21 a 33 e Efésios 6, versículos de 1 a 4. Diz assim o texto: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. A introdução da nossa lição diz: na Bíblia, o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe um matrimônio monogâmico, heterossexual e indissolúvel. No modelo divino, os membros da família são iguais, porém, cada um desempenha papéis diferentes. Nessa lição, veremos a conduta requerida por Deus para a família cristã. Ponto 1. A conduta do crente como marido. No capítulo 5, Paulo enaltece o matrimônio e o eleva ao mais alto patamar ao comparar o marido a Cristo e a esposa à igreja. Nesse tópico, estudaremos a analogia referente ao marido, o papel do marido como líder da família. Esse é o item de número 1. Antes de nós prosseguirmos na nossa lição e o comentário do pastor Douglas Batista, eu quero aqui lembrar e mandar aqui um alô para os irmãos que nos assistem nesse horário na Escola Dominical, o Tiago Portela, o Tiaguinho, como chamamos assim, a irmã Efigênia, a irmã Sheila, Jerusa Tolentino, que sempre está nos assistindo, a irmã Miriam, a nossa coordenadora pedagógica da Escola Dominical, a irmã Rita Salles, o irmão José Ari, que sempre está conosco, a irmã Miriam Moura, o irmão Flaminho, lá de Tianguá, que é um aluno assíduo da Escola Dominical, e também a irmã Jéssica Freitas, que assiste a Escola Bíblica conosco nesse horário. Um abraço a todos os irmãos, continue conosco nesse momento agradabilíssimo, onde nós aprendemos juntos a palavra do Senhor. Meus irmãos, tratando do que diz o texto da conduta
do crente ou do marido em relação à família, ou aquilo que Deus requer do cristão em relação à família. A família, como diz o pastor Douglas Batista, a família é a principal instituição planejada por Deus. O relacionamento familiar é um projeto divino que tem responsabilidade de glorificar a Deus e transmitir à sociedade o padrão moral e espiritual da família, fundamentado na palavra de Deus. Para tanto, a Bíblia ressalta o papel dos pais e dos filhos no seio familiar. Tais papéis devem ser exercidos em obediência à palavra divina, a fim de que a família mantenha a comunhão e a convivência de forma harmoniosa. O item 1, ele trata do papel do marido no seio da família ou em relação à família. Meus irmãos, é importante apresentar e comentar com os irmãos que, pensando bem, é uma responsabilidade grandiosa quando o homem casado, ele já é comparado com a pessoa de Cristo. Então por aí já começa o grande desafio, a responsabilidade. Uma outra coisa é a relação papel. Nós precisamos ainda aprendermos muito com relação à identificação dos papéis. E com a identificação dos papéis em relação à família, identificando os papéis, um amadurecimento sobre os mesmos. Ninguém é mestre nos papéis de marido, então nós precisamos aprender e muito. Às vezes aqueles que já têm muitos anos de casado, eles acham que tantos anos de casado é documento para poder justificar. Quanto mais anos tem um homem de casado, mais precisa aprender a identidade dos papéis enquanto esposo e a relação com a família, porque a relação com a família, ela vai depender exatamente do conhecimento que ele tem acerca dos papéis ou das funções que deve exercer em relação à família. Quando o pastor Douglas Batista ele fala de relacionamento, a família é a instituição criada por Deus para que nela se fortaleça os laços de relações, relação esposo e esposa, relação esposa e esposo, filhos e filhos e esposos. Então, feito isso, é necessário que haja um amadurecimento, um crescimento. E o crescimento, ele acontece de maneira muito lenta, gradativa. Então, nós precisamos estarmos vinculados às coisas de Deus, e principalmente aquela aula passada, quando tratou a respeito da humildade, da mansidão e da longanimidade. Nós precisamos, meus irmãos, nos valer de tal situação para ver se a gente consegue escapar e dar conta, pelo menos, razoavelmente dos papéis, que são muitos, em relação à nossa conduta de marido, em relação à nossa esposa, e olhando para o desafio. Cristo é o cabeça, Cristo ama a sua esposa, a sua igreja. Então, um dos requisitos ou um dos papéis fundamentais da relação é exatamente o amor. Então, tudo está vinculado ao amor. E mais na frente iremos citar qual é a palavra utilizada para amor aqui nesse contexto. No item 1 ele diz: na Bíblia, a ordem de autoridade é observada do seguinte modo: Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. A relação dentro do lar é explicada na frase: o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. O que está tratando aqui de papel, o primeiro papel é o papel da liderança. É o papel que é exigido do marido, o papel da liderança. O homem ele tem que ter a liderança, não uma liderança com uma autoridade opressiva, uma autoridade irreverente, uma autoridade que termina sendo autoritarismo,
e às vezes irracional. Então não é essa autoridade, não é esse o papel de um líder da família, porque espera-se dele, dentro do exercer do papel de liderança, que ele faça isso com amor e com amor grande, olhando para o amor de Cristo Jesus, que é o modelo referencial. O item de número 2, ele fala sobre o amor como elemento primordial. Então, na relação e no uso de autoridade, como cabeça, aquele que lidera, obrigatoriamente ele deve ter uma aula de amor todo dia, olhando para o Mestre e Salvador Jesus Cristo, porque esse é o mestre do amor, amor com palavras e amor com ações. Então nós precisamos ficarmos pertinho dele para aprendermos a lição no dia a dia, porque todos os momentos há exigências grandiosas de nossa parte para exercer a liderança, o papel de liderança dentro da família. Diz aqui o texto: o marido, além de liderar, deve também amar sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Olha a comparação: assim como Cristo amou a igreja. Essa comparação, aqui já entra um papel, o papel do olhar, o papel do escutar, o papel de avaliar, o papel de ser minucioso, detalhista. No papel de liderar, o marido, ele deve ter uma das características que tem a mulher, que é o detalhes. A mulher, ela vê as coisas de maneira detalhada. Então, o homem exercendo o papel de liderança dentro do lar, são muitas coisas que exigem dele um olhar ponderado, calmo, tranquilo, e como se o amor de Cristo estivesse agindo nele, porque ele está olhando para o modelo, e o modelo é exatamente Jesus. Isso implica a prática do sacrifício, como diz as Escrituras: Cristo amou a igreja e a si mesmo, e se entregou por ela. Então, em nome do retorno, o papel de liderança, para que possa conquistar e para que possa ir amadurecendo e buscando a graça de Deus, porque o imprevisível leva o marido, às vezes, ou negligenciar o papel de liderança na hora mais devida, ou às vezes leva o marido a não entender que a liderança dele é para todos os momentos, é constante, é diário, é a vida toda. Então ele tem que fazer um sacrifício de entrega, ele tem que se entregar todos os momentos em nome do resultado positivo para a sua instituição, da qual ele foi escolhido para liderar e exercer papéis ou responsabilidade com autoridade, mas uma autoridade no amor, na simplicidade, na humildade. Quantos maridos, quantos esposos eu conheço que eles falam tão baixo, tão calmo, tão sereno, e todo mundo se agacha, não com medo, mas porque tem um respeito e um temor grandioso pela liderança dele, porque ele lidera não com austeridade, mas ele lidera com amor, embasado no amor maior, que é o amor de Cristo Jesus. Então, o amor que exige sacrifício de quem lidera na família. O item de número 3, o cuidado do marido à esposa. Então, o cuidado do marido à esposa é por demais fundamental. A Escritura enfatiza que a esposa é parte do marido ao declarar: quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Acrescenta ainda que toda pessoa mentalmente saudável cuida do próprio corpo, o que significa que o marido deve dar atenção à sua mulher do mesmo modo que atenta para consigo mesmo. Isso implica proteger a esposa e prover-lhe de uma vida digna. Essas ações de cuidado não se limitam apenas às provisões materiais, mas igualmente ao afeto, à consideração e à honra, dentre outras. Tal demonstração de amor deve ser sincera, tanto em público
quanto em particular, de modo permanente, enquanto ambos viverem. Notem, para concluirmos esse ponto, que o marido, no seu ato, no seu papel, assumido diante de Deus, diante de todos que o cercam e daqueles que estão mais próximos, que é a esposa e os filhos, tratando da esposa, obrigatoriamente, ele deve não só demonstrar com palavra, mas com ações diárias, constantes, permanentes, 24 horas, ele não pode ter férias. Esposo não tem férias, marido não tem férias. Quando ele pensa que ele pode dar um descanso, de repente surge uma situação que ele tem que usar a sua liderança, usar o amor, usar o cuidado, a diligência e fazer. E às vezes pode acontecer que algumas esposas, elas esperem que ele haja. Algumas agem compartilhadamente, mas outras esperam porque a liderança é dele. Embora que o termo liderança e sujeição aqui não esteja ligado especificamente ao marido, mas a responsabilidade de liderar, de colocar as coisas em ordem. É claro que isso é mão dupla, é homem e mulher, marido e esposo, mas a liderança é dada ao homem. Ele tem que tomar a frente, decidir e fazer a coisa funcionar. Não é fácil, mas Deus estando no controle, tudo dá certo para a honra e glória do nome do Senhor. Vamos para as referências. Meus irmãos, em Mateus capítulo 19, no versículo de número 3 especificamente, tratando a respeito do relacionamento, algumas pessoas indagaram a Jesus e ele diz: chegaram ao pé dele os fariseus, olha a gente boa aí, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que o fez no princípio, o fez macho e fêmea? E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois, uma só carne. Assim são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separem o homem. Então, dentro do papel da liderança do esposo em relação à mulher, fechando esse ponto, entende-se que biblicamente o marido, ele tem a obrigação, e essa obrigação é em amor. Ninguém é obrigado de maneira forçada, é voluntário. E a obediência de prática de sacrifício do marido pela esposa, amando em todas as circunstâncias, e isso até o final da linha. Então, para que isso aconteça, é necessário que todos os dias ele receba uma vacinazinha do Mestre Jesus, vacina de amor, para que ele possa continuar tranquilo e conquistando liderança. Liderança não é uma construção do dia para a noite. Demanda tempo, demanda ações, demanda muita coisa para que alguém possa conquistar a liderança de uma mulher, a liderança da esposa. E quantas esposas estão esperando que o seu esposo assuma a responsabilidade, conheça os seus papéis e comece a colocar em prática, pelo menos razoavelmente, como deve ser alguns deles, porque isso é para ontem. Continuando, meus irmãos, o ponto de número 2 diz: a conduta da crente como esposa. De acordo com a analogia paulina em relação ao matrimônio, a mulher casada é comparada à Igreja de Cristo. Nesse ponto, veremos a conduta requerida à esposa. Item 1. O conceito de submissão cristã. As Escrituras ensinam a sujeição de uns aos outros no temor de Deus. Nessa perspectiva, alguns exemplos de submissão são apresentados das esposas aos seus maridos, dos filhos aos seus pais,
dos servos aos seus senhores. No caso das esposas, a submissão deve ser assim como a igreja está sujeita a Cristo. Portanto, aqui não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém, mas voluntária e de grata aceitação do amor e cuidado do marido. Por isso, nada há de depreciativo nessa conduta, pois retrata o alto nível de relacionamento entre Cristo e sua igreja amada. Preste atenção, meus irmãos, que nós precisamos ter a humildade, a simplicidade, tanto esposo como esposa, de assumirmos a nossa dívida com relacionamento. Relacionamento não é coisa fácil, é dificílima. Relacionamento. No entanto, se o marido, ponto 1, for um homem que lidera com amor, com respeito, com lealdade, cumprindo os seus papéis, liderando não como se fosse um governo opressor, mas um homem que trata a sua esposa e seus filhos com devido amor, então ele vai aos poucos conquistando, e ele conquistando o território, ele vai consolidar sua liderança. Do outro lado, ele vai ter o chamado feedback ou a reciprocidade. Só ocorre a reciprocidade quando ambos os lados trabalham de maneira igual, trabalham funcionando para que a coisa dê certo, ou seja, para que o lar seja um lar, lugar de adoração verdadeira a Deus. E quem é o responsável pelo funcionamento de adoração a Deus dentro do lar é o esposo, que lidera cumprindo os seus papéis, e ao seu lado a esposa, que, como diz aqui o ponto, ela, assim como a igreja é submissa e obediente ao seu esposo, que é Cristo, então a esposa, ela também será submissa. O que não está entendido até hoje entre marido e mulher, esposa e marido, é essa palavrinha sujeição. Essa palavrinha sujeição, ou esse verbo sujeitar, ele não está entendido, ele não está esclarecido na cabeça das esposas. E do outro lado, alguns maridos contribuem para que isso não seja verdade, ou para que o mal da sujeição seja verdade, o mal entendido. No entanto, sujeição para a esposa e para marido não existe. A sujeição aqui é uma obediência que alguém tem a alguém que lidera de maneira responsável, com amor, com carinho e com jeito. Porque se de um lado tem o homem, é gente, do outro tem a esposa, é gente. Então é gente liderando com gente. Então gente que lidera e se relaciona, ele precisa aprender pelo menos os princípios básicos de relacionamento, que é o ouvir, saber apurar as coisas, saber analisar o que escuta, saber como age. Olha lá o que Tiago diz: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e muito tarde ainda para se irar. Então, dentro do relacionamento, a esposa, hoje muitas esposas sofrem, talvez continuem sofrendo algumas ainda, porque do outro lado a liderança não entendeu que mulher não deve obrigação a marido, como se marido ele fosse um governo ditador de um estado excessivo. Não, ele é um governante, e essa palavra ditador ou ditadura não deve existir. O que deve existir é o amor, a tranquilidade, companheirismo, a paz no dia a dia, a comunhão no dia a dia, acertando as coisas no dia a dia. Então, a mulher, pelo seu lado, ela tem uma grande responsabilidade, um grande papel. E qual é o papel? O papel de contribuir, liderando ao lado do seu esposo ou com o seu esposo. Então, aqui há um papel definido.
Qual é o papel definido? O papel da complementação da liderança. Na casa, lá no ponto anterior, está claro que a liderança, ela não é só do marido. A liderança do lar, ela é compartilhada. É esposa e esposo. No embate em busca dos resultados positivos, funcionam os dois. Agora, na linha de princípio, a liderança foi dada ao marido. Deus deu ao marido, ao esposo. Mas não significa dizer que por isso ele vai depreciar. É o que o pastor Douglas Batista usou lá no ponto 1. Ele não vai depreciar, ele não vai humilhar, ele não vai colocar debaixo dos pés. Deus tirou a mulher do lado do homem, tá? Não tirou dos pés para que o homem a pisasse. Não tirou a cabeça para que o homem também pudesse sobrepor. Então ele tirou de lado. É para caminhar os dois junto. E caminhando junto, dá tudo certo. Então o item de número 1, ele está traçando um papel. É o papel de completar a liderança. E completa com amor. A mulher, quando ela é amada, ela faz coisa extraordinária. E às vezes faz mais do que o marido. Quando ela é motivada, quando ela é estimulada, quando ela é amada, ela complementa a liderança e Deus desce fogo todo dia dentro do lar, porque a mulher, ela está amada. Então ela se submete não por pavor e por medo, mas ela se submete pelo amor, pela confiança que o seu marido deposita em si. Cristo deposita confiança em nós, a igreja, e nós confiamos nele. Essa é uma relação de reciprocidade. Eu confio, a esposa confia. A esposa confia, eu confio. Então há reciprocidade. Então, caminhando isso junto, amadurece, e estando amadurecido, quem poderá vencer e quebrar um cordão de 3 dobras? Jamais há alguém que possa resistir. O item de número 2, a condição da mulher cristã. Na conduta judaica, a mulher ocupava posição secundária e era parte da propriedade de um homem. Na sociedade grega, as mulheres eram tratadas como inferiores e as pessoas eram escravizadas, as esposas eram escravizadas. Que coisa triste. No Evangelho de Cristo, as mulheres alçam posição de dignidade igual ao homem. Veja que coisa linda. Na antiguidade, a ignorância sobrepunha. Os homens tratavam as suas mulheres como propriedade e objeto de negócio. Cristo veio e ele deu uma ajeitada nisso. Veja a relação que Jesus tem com a mulher samaritana. É citada a mulher samaritana. No diálogo da mulher samaritana, ela pergunta: não sabes que judeus e samaritanos não se comunicam? Como dizes tu, dá-me de beber? Aí Jesus disse: se tu soubera quem te pede água, tu me darias e eu te daria água viva, água que salta para a vida eterna. Então, com isso, Jesus quebra o preconceito racial, a barreira existente nos relacionamentos. Aí, aqui sim, isso é depreciar a maneira como samaritanos e judeus conviviam, e a mulher é quem mais sofria nesse ato de relação grosseira. Então, no dia em que nós vivemos, na atualidade, não tem mais lugar para pessoas que se utilizem da prática do preconceito racial. Então, mulher é um ser humano, esposa é um ser humano honrado por Deus. Então, Deus honra, Deus usa, Deus abençoa, Deus prepara, Deus eleva e Deus faz grandes coisas, prodígios através da esposa. Então, esposa abençoada, esposa amada, ela cumpre os seus papéis: papel de mãe, papel de liderança, papel de pessoa que complementa, papel de pessoa que ama o seu esposo e que ama o seu ministério de esposa. Ser esposa é uma honra, é um ministério maravilhoso que Deus concede a uma mulher. O item de número 3,
a reverência devida ao marido. O amor do marido para com a esposa deve ser altruísta, verdadeiro. Esse amor serve ao propósito divino de capacitar a esposa a ser recíproca ao marido. O homem que assim se porta coopera para com a esposa para que ela a reverencie, para que a esposa reverencie. Essa reverência consiste em estima e respeito para com o marido. Denota o sentimento que conduz a esposa a agir de modo a agradar a seu marido. Essa postura é demonstrada quando ela o apoia e o ajuda em sua tarefa de liderar. Significa que a esposa participa das decisões em família, porém não procede como opositora nem desafiadora a autoridade de seu marido. Vamos para uma referência, meus irmãos, em Efésios, capítulo 5, para nós fecharmos, na carta de Paulo a Efésios, capítulo 5, e no versículo de número 23, ele diz assim: porque o marido é cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. No versículo 29 do mesmo capítulo, ele vai dizer o seguinte: porque nunca ninguém aborrece a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Aqui está falando de papel de ambos. Então, de um lado, se percebe que o marido, ele trata com amor. Do outro lado, a esposa, ela reverencia. Esposa que não é amada, esposa que não é considerada, esposa que o marido não dá a ela o lugar devido, esposa que o marido não a ouve, esposa que o marido não tem na conta de que a sua liderança é fundamental e é complementada pelos trabalhos da sua esposa, pelas ações de sua esposa, e quantas vezes a esposa faz tanta coisa que o marido não percebe, que dentro da liderança dele só faz aparecer a liderança dele. Então a liderança de um homem, ela aparece porque ao seu lado, não é por trás, é ao seu lado, há uma verdadeira adjuntora que o reverencia, e porque o reverencia, ela faz às vezes mais do que ele. Então isso não é interessante que haja essa diferença onde um faça mais do que o outro. Então o peso deve ser distribuído entre ambos e as responsabilidades cumpridas, para que o nome do Senhor seja glorificado e assim a família não tenha de que ser acusado pelo acusador que 24 horas acusa a nossa família. Ponto de número 3, meus irmãos: a conduta do crente como filhos. A responsabilidade dos pais. Os pais devem criar seus filhos na doutrina e a demonstração do Senhor. Paremos aqui, meus irmãos, um dos papéis do esposo e da esposa, que são os pais, papéis de ambos, a educação dos filhos. O papel de educar, ou no papel de educar, isso falando de cristãos, precisamos atentar para a palavra doutrina, e na palavra doutrina, a palavra admoestação, a palavra orientação, ou a palavra treinamento. Essas palavras são bastante necessárias nesse papel de educar. E essa função de educar é uma das mais delicadas, é a mais difícil dentre os papéis de marido e esposa, dos pais. O pastor Douglas Batista, ele coloca aqui uma definição para a palavra doutrina. Diz ele: significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência às normas. As crianças, elas são pequenas, mas são espertas. Precisam serem treinadas com amor, com carinho, com segurança, com firmeza. Quando a Bíblia diz, meus irmãos, lá em Provérbios, mais precisamente 22:6, educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer,
não se desviará dele. O papel de educar a criança para esse fim e treiná-la deve começar lá no período do berçário, com aquela musiquinha linda que você utiliza para a sua criança. Então, o ato de treinar e orientar dentro da questão doutrinar. Então, doutrinar significa dar luz, significa orientar, esclarecer. Então, quando criança, o pai e a mãe já devem trabalhar por igual todas as questões que possam sair do controle do treinamento e da orientação. Uma outra palavra que é a palavra ademoestar, inclusive essa palavra ela não cheira bem para alguém, ademoestar, exortar. A palavra ademoestar, ela tem o significado de instrução ou advertência que faculta a distinção entre o mal e o bem. Então, é uma outra atividade que deve ser trabalhada, a chamada correção. Se você não corrigir o seu filho quando pequeno, quando ele crescer, você terá dificuldade de fazer. Então, um dos papéis que causou prejuízo à nossa sociedade até hoje foi a omissão e a negligência de muitos pais e de muitas mães em relação ao papel, à execução do papel de treinar, de instruir, de corrigir na hora necessária. E isso é para o bem da família, para o seu bem, para o bem dessa criança. Quando ela estiver grande, ela vai agradecer, ela vai lembrar que você cuidava disso. E para isso, irmão, há uma receita muito importante para a demoestação, para a doutrina, para o treinamento, é a oração. Fica perto de Deus. A Susana Wesley, a mãe do reverendo Wesley, ela tinha 19 filhos. Mas todo dia ela reservava um horário para se trancar no seu quarto para orar. E os meninos ficavam brincando lá fora, mas sabia que a mãe estava em segredo com Deus, orando por eles. E dentre esses saiu o grande Wesley, um dos expoentes da igreja do Senhor, um grande servo de Deus. Então, meus irmãos, vale a pena orar. A mãe faz oração, o pai faz oração. Inclusive, nesse instante eu estou sendo tocado para dizer a você, pai e mãe, comece a orar no seu lar. Se você nunca orou, comece a orar. Ore todo dia 5 minutos com sua esposa e de repente o Espírito Santo, ele vai lhe inspirar a orar mais tempo. Ele vai dar inspiração na oração e dizer o que você deve orar, o que você deve pedir, e sobretudo orar pela sua família, porque a responsabilidade pela sua família é sua, não é do pastor, não é do prefeito, não é do presidente, não é do evangelista, ela é sua. E o mundo está aí fora aí, buscando tragar você, sua esposa e os seus filhos. E aí, entregar os nossos filhos a quem? A Deus. E o caminho mais curto é o caminho da oração, onde você entrega tudo a Deus e Deus toma-o em suas mãos. E aí, meu irmão, o controle é garantia total. Faça isso, porque Deus ele vai lhe abençoar grandemente. Item de número 2, a conduta requerida dos filhos. Agora é a relação dos filhos para com os pais. Quando alguém conquista os filhos, quando alguém conquista a esposa, quando a esposa conquista o marido, há uma reciprocidade, há uma relação madura dentro de casa, é um céu dentro de casa. Então, quando isso acontece, meu irmão, o nome do Senhor é exaltado dentro do seu lar. O item número 2, na conduta requerida, ou solicitada. O dever dos filhos é apresentado de forma objetiva pelo apóstolo. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais. A aplicação para essa postura é categórica, porque isso é justo. Ela segue a ordem natural, divinamente estabelecida, pois Deus deseja que os filhos confiem na sabedoria de seus pais. Veja aí a referência.
sabedoria de seus pais, quando conduz para uma leitura, quando conduz para a escola dominical, quando conduz para o culto, e assim a condução, a convivência. Isso faz com que o filho ele cresça sabendo que tem uma referência de pai e mãe, porque o pai o soube conquistar através dos seus papéis, sem dúvida. Inclusive, meus irmãos, devemos sempre ter firmeza na hora de dar uma determinação aos nossos filhos, ter firmeza, ter segurança e não voltar. O carro tem marcha ré, mas há coisas que você diz que você tem que segurar e não pode voltar, porque os meninos são espertos, e nessa esperteza você tem que ser maior, você tem que ter manobra, porque se não tiver manobra, ele vai notar que a sua liderança, mãezinha, que a sua liderança, paizinho, não é uma liderança de firmeza. Então, muito cuidado na relação, e os filhos para com os pais saibam que a obediência aos pais trará a você grandes bênçãos, e dentre elas, uma vida duradoura. Quem quer morrer? Você quer morrer? Tem alguém que quer morrer? Pois aquele que obedece ao Pai, ama ao Pai, dá ao Pai grandes alegrias, trata o Pai como se fosse a figura mais importante da sua vida. Para esse, há grandes recompensas, e uma delas é exatamente ter longevidade. Isso é uma bênção de Deus na vida dos filhos. O item de número 3, para encerrar: o mandamento com promessa. Já citamos aqui: aos filhos que obedecem e honram seus pais, uma promessa dupla lhes é assegurada, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Termino esse ponto dizendo a todos os meus irmãos: estamos devendo na questão da liderança com a família. Estamos em dívida em relação ao relacionamento esposo e esposa. Não existe ninguém perfeito e 100%. Pelo contrário, quem começou a sair do zero, dê glória a Deus, mas não tem sobrando perfeição de um lado para o esposo e do outro para a esposa. Mas não olhe para isso. Nunca é tarde para a gente começar, e nunca é tarde para ser feliz, e nunca é tarde para recebermos a bênção da direção de Deus sobre as nossas vidas e cuidar das nossas famílias. Oremos e peçamos ao Espírito Santo para que Ele nos ilumine nos papéis e na condução que devemos ter frente à nossa esposa, frente aos nossos filhos e aqueles que tão de perto nos rodeiam, buscando uma referência. O mundo está numa escassez de referência, mas digo eu para os senhores: a família, a instituição divina, ainda é o lugar onde Deus é celebrado, entronizado e adorado. Diga você: eu e a minha família, nós vamos continuar celebrando o Senhor. E a partir dessa aula, eu vou fazer um propósito com Deus de começar a orar. E o esposo diz também: eu vou entrar nessa também, eu vou orar. E o filho escuta, mas eu vou entrar também nesse propósito. E todo mundo orando. Então, meus irmãos, vai ser um grande esbagaçado em cima do capeta, porque o nome do Senhor, ele vai ser glorificado através da sua vida e da sua família. E Deus espera você para usar grandemente você e a sua família. Então entre num propósito com Deus e diga: eu e a minha família, nós estamos buscando o Senhor, e vai ser só até Jesus voltar. Enquanto Ele não voltar, não vou dar mais férias. Vou orar, porque eu quero ver uma lista de papéis, e naquilo que eu fui negligente, fui omisso, a partir de hoje eu não vou ser mais. Olha aí para o seu marido e diga: vamos nessa, meu filho. Olha para a sua esposa: vamos nessa, minha filha. Vamos lá, meu filho, vai dar tudo certo. Vamos orar, vamos fazer o culto doméstico, vamos arrumar material para ler, vamos fazer estudo bíblico. Meus irmãos, temos muito o que fazer, e o diabo está usando muita coisa para tomar o lugar devido do Espírito Santo na família. Você é o responsável para fechar a porta para ele e abrir a porta para o Espírito Santo, dizer: Espírito Santo, toma de conta, toma o lugar que lhe é devido, para que um oportunista não venha tomar. Fiquem todos com Deus, tenham uma manhã abençoada, um dia abençoado, um domingo com Deus, e tudo pela família, porque Deus
deve estar em primeiro lugar na nossa família.